noite a todos, estamos iniciando mais uma Sexta da Vitória, uma experiência online. E para começarmos, eu queria ler um texto para vocês. João capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu queria ler uma reflexão em cima desse texto. Não precisamos esperar a volta de Jesus para morar com ele. Ele quer fazer morada dentro de nós. Isto não é incrível? Quando o amamos e obedecemos sua palavra, ele vem e vive dentro de nós. Como está o seu coração? Está pronto para recebê-lo? Está limpo e organizado? Lembre-se de que ele é Deus e merece o melhor lugar para morar. Se seu coração já é morada dele, não deixe que nada venha sujá-lo. Continue amando ele e obedecendo os seus mandamentos. Agora eu queria fazer uma oração para terminar essa palavra. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoe esse culto online que está acontecendo aqui. Abençoe nossas vidas, abençoe quem está assistindo essa live. Em nome de Jesus, amém. Fique conosco até o final, que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. De trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso entre o choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti. Amém.
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria, que bênção. Quantos já foram abençoados até esse momento com o louvor, com a abertura? Eu fico tão feliz de ver toda a minha família participando de um momento tão especial, né? Eu agradeço aos filhos, né, deles estarem aí juntamente conosco nesse tempo tão maravilhoso. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, né? Você que está na sua casa aí, prepara o seu dízimo, a sua oferta aí agora. Nós vamos nesse momento estar lendo aqui um trecho da palavra do Senhor, muito lido, muito conhecido por todos, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, né? Ele diz assim: ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, ou aquele que provê a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda generosidade, a qual faz através de nós ação de graças a Deus. Aquele que provê a semente ao que semeia. O lavrador, aquele que trabalha no campo, ele sempre providencia a semente para a próxima plantação, para a próxima colheita. Ele sabe que ele precisa deixar pronto e preparado para que no próximo ano ele possa ter uma colheita abundante, né? Então, aqui está dizendo que quando nós, se você for ler o contexto, inclusive um pouco antes, ele fala assim: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, mas aquele que semeia com fartura, colherá com fartura. Ou seja, se nós aprendermos esse grande princípio do natural, o agricultor, ele todo ano ele procura cada vez mais melhorar a sua semente, aumentar a sua semente, para quando ele for no próximo ano, ele quer que aumente mais a sua produtividade. Então nós precisamos entender uma coisa, amados. Nós estamos aplicando esse princípio na nossa vida espiritual também. E a igreja, nós como cristãos, aprendemos isso através da palavra. A palavra fala sobre dízimo, fala sobre oferta. Se nós olharmos desde o início de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar muitas referências falando sobre a disposição em que os grandes homens de Deus tiveram em ofertar ao Senhor. Então, nesse momento, você vai separar aí a sua oferta e na próxima oportunidade presencial você pode trazer a sua oferta. Ou até mesmo, se você preferir, a gente pode passar na sua casa, ou você também pode utilizar as formas digitais que hoje muito tem sido utilizado, né? As pessoas suas ofertas. Bem? Então nesse momento nós vamos orar. Pai Santo, Deus amado,
Obrigado, Senhor Jesus, pelas ofertas, pelos dízimos, que todos têm aí nas suas mãos, na sua casa, que o Senhor esteja guardando e abençoando essas vidas, multiplicando, meu Deus, sobre cada uma delas. Pai, muito obrigado por esse momento tão oportuno. Quando nós falamos aqui sobre semear, sobre semente, sobre multiplicar, que assim seja na vida desses irmãos, que eles recebam, ó Pai, algo sobrenatural e que esta igreja continue firme nesse propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente. Glória a Deus. Aleluia. Bom, amados, nós já faz um bom tempo que na sexta-feira nós temos utilizado esse tempo para falar sobre os milagres de Jesus, né? Nós temos utilizado esse tempo, esse período, para aproveitar e pegar esses milagres de Jesus e aplicar na nossa vida, né? Então hoje eu quero fechar essa série de mensagens sobre os milagres de Jesus. Na próxima sexta-feira, Deus assim permitir, nós queremos estar aqui com um tema, situações. Claro que, como na sexta-feira nós falamos sobre a vitória, né? Melhorar o encontro da vitória, sempre vai ser uma palavra voltada a esse tema. Fique atento, né? No final nós vamos dar os nossos recados, os avisos a respeito do final de semana, como que vai acontecer. Então você já fique preparado, né? E esteja também divulgando aí na sua rede social, compartilhando o link dessa live, convidando os seus amigos para receber a palavra do Senhor, para serem ministradas pelo Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos aqui ler alguns versículos e dar um pouquinho na palavra do Senhor. No final nós vamos estar orando. Eu sei que você pode estar passando aí os seus pedidos de oração, né? Eu não tenho mais falado todos os pedidos, até porque às vezes acontece da gente não estar conseguindo. Então, você pode colocar os pedidos, nós vamos estar orando. Deus vai responder seu pedido. Bem, João capítulo 21 começa assim: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 côvados, ou, na nossa linguagem de hoje, né, 90 metros, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas de um peixe
posto em cima delas pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Bem, até aqui, queridos, depois nós vamos ler a sequência, mas eu quero aqui compartilhar com você. Os discípulos, eles estavam ali num momento talvez inesperado. Provavelmente sem entender muito o que estava acontecendo. Porque aqui Jesus já tinha ressuscitado, mas parece que eles ainda não estavam entendendo. Vamos usar a linguagem de hoje, né? A ficha não tinha caído, né? Hoje a gente usa muito uma expressão mais ou menos parecida, né? Parece que eles ainda estavam meio sem entender. Estava acontecendo ali e eles estavam ali juntos conversando e de repente Simão, que era um líder nato, Pedro, né, era um líder nato, ele sempre tomava as iniciativas e ele então resolveu pescar, ou seja, ele resolveu voltar às suas atividades, à sua origem, antes de se tornar discípulo de Jesus. Antes dele se tornar um seguidor de Jesus, ele era um pescador profissional, conhecia a arte da pesca. E ele então resolveu: eu vou voltar a fazer o que eu já fazia. Porque pelo que eu estou entendendo, a coisa parou, né? E sabe, amados, eu fiquei pensando muito sobre essa situação. Quantas vezes, ou melhor, quantas pessoas já desistiram e voltaram atrás às suas atividades, ou voltaram a fazer as mesmas coisas que elas faziam antes de conhecer Jesus, antes de experimentar esse caminho maravilhoso, porque sofreram uma frustração, porque sofreram algum problema, porque sofreram alguma perca, então eles acabaram desistindo. Os discípulos, eles tinham visto Jesus morrer na cruz. É claro que eles acompanharam os fatos logo após a morte de Jesus, eles acompanharam os detalhes, inclusive Jesus já tinha até aparecido e alguns deles já tinham testemunhado a respeito do aparecimento de Jesus, mas parece que ainda faltava alguma coisa para os discípulos, principalmente para Pedro. Pedro talvez se sentia ali muito distante. Até porque, amados, um pouquinho antes, se você olhar para o texto, para a Bíblia, Pedro, inclusive, antes de Jesus ser preso, ele disse que ele ia até a morte com Jesus. E Jesus virou para Pedro e disse assim: hoje mesmo, antes que o galo cante, você me negará. Pedro talvez não entendeu a colocação de Jesus e ele até questionou: não, Senhor, de maneira nenhuma, todos podem te abandonar, mas eu não vou fazer isso. Pedro então se colocou numa situação talvez até complicada para ele, porque ele mesmo não sabia o que viria a acontecer, ele não sabia, mas Jesus sabia. E a gente sabe que no final das contas Pedro ele acabou negando Jesus. Ele acabou negando Jesus. E isso lhe trouxe uma tristeza. E eu imagino, queridos, que naquela ocasião Pedro estava entristecido. E ali, juntamente com os discípulos, a Bíblia fala, né? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais outros dois discípulos. E aqui a Bíblia não relata o que eles estavam falando, o que eles estavam comentando entre eles a respeito da situação, mas é bem provável que eles estavam falando sobre todo o tempo que eles andaram com Jesus, relembrando os milagres, relembrando tudo que eles experimentaram, e agora de repente Jesus não estava mais com eles. A dúvida pairou na mente de cada um deles: e agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos estar realizando? O que fazer da situação agora? Que atitude nós vamos tomar, né? Como nós vamos agir? E a Pedro automaticamente, como eu disse, ele era um líder nato, ele já se levantou e disse: eu vou pescar. Ou seja, ele disse: eu vou voltar a fazer o que eu fazia anteriormente. As minhas atitudes anteriormente.
Eu vou voltar a fazer tudo aquilo que eu estava acostumado a fazer. Quantas vezes nós abandonamos a nossa... Quantas pessoas não estão mais no meio do reino de Deus, ou melhor, não estão mais dentro da igreja, porque elas acabaram desistindo, porque exatamente aconteceu alguma coisa que atrapalhou e elas acabaram desistindo. Foi o que aconteceu com todos os discípulos. E eles voltaram a pescar. É interessante que no meio dessa situação a Bíblia fala que eles foram naquela noite e eles não pegaram nada. Não conseguiram pegar nenhum peixe. Imagina a frustração do próprio Pedro, imaginando, poxa, eu abandonei a minha profissão, fui acompanhar Jesus, durante 3 anos eu o acompanhei, agora ele morreu, eu tentei voltar a pescar e não consegui pescar nenhum peixe. Que frustração. Voltando dessa pesca, já pela manhã, né, Jesus estava na praia, né, e os discípulos começaram a ver alguém na praia e eles nem imaginavam que era Jesus. Jesus então disse para eles, né, versículo 5, então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? E eles responderam não. Mas Jesus sabia que eles não tinham alimento nenhum. Jesus sabia que eles não tinham conseguido pescar nada. Jesus sabia. Era um teste, era uma pergunta, talvez pensando, provavelmente Jesus queria testar os discípulos para que, de alguma forma, se eles fossem realmente confessar, ó, nós não pegamos nada. Né? E aí Jesus deu uma direção. Aí é que vem um detalhe, amados. O milagre, ele só acontece quando nós obedecemos a direção. O milagre acontece quando eu e você assumimos a obedecer a direção do Senhor. Mesmo que às vezes aquilo pareça meio que louco, sem sentido, né? Amados, eu imagino que para Pedro aquilo era loucura. E não só para Pedro, mas para boa parte daqueles homens, porque eles eram pescadores também, né? E Jesus falou para eles, olha, lançai a rede ao lado direito do barco. Será que eles já não tinham feito? Claro que tinham, amado. Passaram a noite inteira fazendo. Não fizeram nada. Agora aparece Jesus, do meio ali do nada, sem eles entenderem absolutamente nada, e Jesus aparece e fala assim para eles, agora vocês podem lançar a rede. Amados, aí é que está o grande detalhe, é o que eu falei. Precisamos obedecer à direção do Senhor. Numa outra ocasião, no início do ministério, aconteceu algo bem parecido. Eles estavam pescando, ficaram a noite inteira pescando. Jesus chegou na praia, pediu para eles entrar no barco. Ali ele pregou o evangelho, depois ele falou, vamos em alto mar. E lá naquela noite, Jesus falou para eles, naquela noite não, naquele dia, Jesus falou para eles, agora vocês lancem a rede aos mares. E Pedro, naquela ocasião, falou, Senhor, nós passamos a noite inteira lançando as redes, mas segundo a tua palavra, vamos lançar as redes. Ou seja, queridos, Pedro estava ciente que era necessário obedecer à direção de Jesus. Se nós queremos ver o milagre, se nós queremos ver acontecer aquilo que nós estamos esperando, precisamos tomar a direção de Jesus Cristo. Precisamos decidir ir em direção àquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Os discípulos lançaram a rede e eles não foram capazes de puxar aquela. Tamanha era a quantidade de peixes que estava naquela. Amados, isso foi um grande milagre que aconteceu praticamente nos últimos dias de Jesus com os seus discípulos. Ele já tinha ressuscitado, ele estava se preparando para subir ao céu, para a sua ascensão. Ele tinha que deixar pecar. Ele tinha que deixar um legado, ele tinha que deixar essa geração, esses homens, preparados para a nova etapa do que viria. E, ou seja, Jesus tinha que mostrar para eles
que a direção certa era aquela que ele sempre estava orientando ele. E aí diz assim, que eles estavam aproximadamente 90 metros de distância da margem onde eles estavam. Quando eles chegaram lá, eles viram já algumas brasas e tinha já alguns peixes ali sendo assados. Jesus deixou tudo preparado para eles, né? Quando eles retornassem, eles já iam encontrar comida, né? Aí, continuando a leitura, diz assim: disse-lhe Jesus, trazei os peixes que agora apanhasse. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ou seja, até então, antes, eles não sabiam. Mas agora ficou nítido e claro o que era Jesus. Por quê? Por causa do milagre. Porque pelo que tinha acontecido, eles já tinham experimentado isso lá no passado, eles já tinham experimentado no início dos seus ministérios, eles viram Jesus fazer o mesmo milagre. Ou seja, ali estava comprovado, é Jesus, ele ressuscitou, ele é Senhor. Amados, nós precisamos acreditar nisso. Jesus é Senhor. Aí, continuando, diz assim: chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Queridos, Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles, e até então eles não estavam acreditando. Até então parece que ainda era tudo obscuro, a ponto deles desistirem de continuar sendo apóstolos, discípulos de Jesus, a ponto deles querem voltar a serem pescadores de forma natural. E Jesus, quando percebeu que eles estavam perdendo o foco, quando eles estavam perdendo aquilo que Jesus deixou escrito para eles, aquilo que Jesus deixou direcionado para eles, então Jesus aparece e traz eles de volta através de um milagre. Amados, tem hora que Jesus faz milagres para nos resgatar, para que nós possamos voltar à essência. Continuando a leitura, diz assim: assim tendo eles jantado, disse Jesus a Simão, olha agora o que acontece nessa cena. Filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele ter dito na terceira vez, tu me amas. E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta. Sabe, amados, o que estava acontecendo ali naquele momento? Jesus estava curando o coração de Pedro. É bem provável que Jesus sabia que Pedro estava num momento de tristeza pelo que tinha acontecido quando Jesus foi preso e ele negou Jesus durante 3 vezes. E Jesus vem, chama Pedro e faz essa pergunta 3 vezes para ele: Pedro, você me ama? 3 vezes. E a partir daquele momento, Pedro é curado. E da mesma forma como Jesus realizou grandes milagres, Pedro também, quando entramos no livro de Atos, a gente encontramos um homem completamente transformado. Nós encontramos um Pedro completamente mudado. Um homem cheio da graça, um homem cheio da unção, um homem cheio do poder de Deus, um homem que foi capaz de pregar para uma multidão e 3.000 pessoas se converterem de uma única vez. Amados, que pregador de hoje não gostaria que numa mensagem 3.000 pessoas
porque Pedro e tocado através de um grande milagre. No início do seu ministério, e quando Jesus estava prestes a subir, Jesus fez a mesma coisa para mostrar para Pedro, né, a realidade, como é o reino de Deus. Queridos, eu quero fechar essa série de mensagens com exatamente o que Jesus fez, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, dentro disso. O grande e maior milagre de todos foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Quando Jesus fala com os discípulos a respeito dele ir para Jerusalém, porque era necessário que ele fosse preso, que ele padecesse, que ele morresse na cruz, era porque estava determinado que exatamente tudo isso acontecesse para que o maior milagre viesse à tona. Qual é o maior milagre? A salvação através de Jesus Cristo. E eu li esse texto aqui, né? Parte final ali, capítulo 21, é o último capítulo de João, quando Jesus está ali nos seus últimos momentos com os discípulos, e ele tem uma missão de levar esses homens a dar continuidade nesse ministério que ele deixou. Queridos, esses homens fizeram com esmero, esses homens fizeram com dedicação, né? Esses homens fizeram ali, se esforçaram, gastaram as suas vidas naquele tempo para que o evangelho do Senhor, que o evangelho do reino de Deus fosse proclamado em todos os lugares naquela época. As pessoas pudessem experimentar esse grande milagre, que é a salvação que nós podemos obter em Jesus Cristo. E nesta noite não é diferente. Assim como aconteceu no ano passado, quando Jesus pregou, muitos se converteram, muitos começaram a acompanhar Jesus, os discípulos deram continuidade. Nos dias de hoje não é diferente. Estamos passando por um período onde as pessoas estão sofrendo muito. Elas estão sendo, muitas vezes, acometidas com enfermidades. Nós não estamos vendo aí essa doença, a Covid-19, quantas pessoas estão enfermas, quantas famílias estão sofrendo por causa disso. E não só esse tipo de doença, e tantas outras enfermidades que as pessoas enfrentam. E não só enfermidade, tantos problemas que outros estão vivendo. E Jesus, ele pode realizar um grande milagre na sua vida, na sua família. Eu queria nessa noite agora, você fechasse os seus olhos na sua casa, né? Se você puder fazer isso, nós vamos orar nesse momento. Pai amado, muito obrigado, meu Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai. Pelo momento de ministrar essa palavra. Uma palavra rápida, mas com o objetivo de levar cada um a entender que o Senhor Jesus ainda continua fazendo milagres. E o grande e maior milagre é a salvação. Por isso, nesta noite, toca em cada vida, em cada coração de pessoas que estão nos assistindo nesta noite, que eles possam ser impactados por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ainda, queridos, fazer um apelo. Eu sempre tenho feito isso e eu acho importante essa atitude. Se existir alguém que nos assiste nessa noite e que porventura você ainda não tem certeza da sua salvação e ouvindo a palavra do Senhor você gostaria de entregar a sua vida, eu queria orar com você nesse momento. Aí na sua casa você vai repetir essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, depois de ouvir a sua mensagem, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E agora, Senhor, transforma a minha vida. Restaura o meu coração. Porque a partir de hoje, eu quero viver essa nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero te orientar
você que fez essa oração, se você gostaria de uma ajuda, de um acompanhamento, no final vai aparecer os nossos contatos, ou até mesmo pela nossa página, você pode mandar uma mensagem, tá? Será um prazer para nós ajudar você, né? Nesse momento, estar orando pela sua vida, intercedendo pela sua casa, pela sua família e aconselhando e te dando aí um suporte nesse momento, né? Para que você possa conhecer esse Deus que é maravilhoso. Amém? É só entrar em contato conosco, será um prazer. Amém, amados, tá? Bom, nós vamos nesse momento orar pelos pedidos. Eu sei que tem aí pedidos, né? Eu tenho certeza que estão aí relacionados, as pessoas colocaram os seus pedidos. Geralmente nós oramos na sexta-feira pela corrente, você que está fazendo a sua corrente de oração, você que tem buscado ao Senhor, tá? Você vai colocar diante de Deus a sua necessidade nesse momento e nós vamos orar. Não estamos no mesmo lugar, mas em espírito estamos conectados. E o Senhor está aqui e com certeza está na sua casa também, e Ele também está ouvindo a sua oração, o seu clamor, e Deus vai entrar com a providência agora nesse momento. Eterno e bondoso Deus, agora, Pai, eu quero levantar a minha voz, juntamente com todos os nossos amados irmãos, e eu quero orar por cada um, por cada necessidade, meu Deus, por cada pedido que foi apresentado a Ti nesta noite. O Senhor conhece esses corações, o Senhor sabe da guerra, das lutas, das dificuldades, dos problemas que eles estão enfrentando. Hoje é o dia em que nós oramos, nós buscamos, nós clamamos pela vida de cada um dos irmãos, que nesse momento o Senhor comece a agir, ó Deus, mudando as situações, transformando, meu Deus, aqueles momentos que são difíceis em situações mais claras, mais objetivas, ó Deus, para essas pessoas. Eu estou orando por cada família, meu Deus. Tem misericórdia dessas famílias, que elas sejam curadas, que elas sejam restauradas, ó Pai. Nós oramos pelo trabalho de muitos, ó Deus, o sofrimento que eles estão tendo, Pai. Ó Senhor, abre aquela porta que também está ali, tão esperada por cada um, ó Deus, aquele que perdeu o seu emprego, está precisando, meu Deus, abre essa porta, meu Deus, entrega a vitória para essa pessoa, ó meu Deus, famílias que estão enfrentando problemas ali, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor conhece, meu Deus, essas vidas, ó Senhor, outros estão com os seus problemas lá na justiça, entra com a sua providência, muitos estão hospitalizados, ó Deus, entra com sua misericórdia para com essas vidas também. Nós oramos, ó Deus, pela nossa cidade, nós oramos pelo nosso país, o nosso estado, por todas as autoridades, nós temos orado constantemente por eles, pelos médicos, os enfermeiros que estão ali na linha de frente, meu Deus, por todos aqueles que estão, ó Pai, enfrentando essa situação, meu Deus, guarda cada um deles, ó Pai, dê sabedoria, Senhor, protege, não deixa que o inimigo traga, ó Deus, nenhuma influência maligna ao coração dessas pessoas, mas que eles sejam protegidos e guardados pelo Senhor, ó Pai. Nós estamos orando nesse momento, crendo, Senhor Deus, que o Senhor já está atuando, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor Deus, agora, Pai, trazendo a paz, trazendo refrigério, trazendo a alegria, Senhor, sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Preste atenção agora nos recados que eu vou passar para você, tá? O que vai acontecer no final de semana, tá certo? Amanhã, às 19 horas, aqui no templo da IMO, vai acontecer a IMO Jovem, tá bom? Às 19 horas. O meu filho colocou já aí na rede social formulário que você precisa preencher para garantir a sua presença aqui amanhã, nessa reunião, às 19 horas, tá? Reunião da IMO Jovem, tá bom? Às 19 horas. Então você precisa confirmar a sua presença através do preenchimento desse formulário, tá certo? Então amanhã, às 19 horas, vai ser presencial, vai ser transmitido também pelo canal do YouTube, mas para você estar aqui presencialmente, você tem que
fazer o seu agendamento por esse formulário, tá bom? No domingo, preste atenção agora, no domingo nós, a Imujaú, nós vamos ter duas reuniões, uma às 9h30 da manhã, a outra às 18 horas, tá certo? Aquela que já acontece às 18 horas, normal, e uma às 9h30 da manhã. Por que que nós decidimos fazer isso? Primeiro, queridos, uma coisa que eu estava ali orando a Deus e pedindo direcionamento, Deus me fez uma pergunta. Você quer que a sua igreja cresça se você está limitando o número de pessoas no recinto da sua igreja? E eu fiquei pensando nisso, amados. E falando com a liderança essa semana, eu falei assim, imagina se 4 pessoas da nossa igreja quiser trazer mais uma pessoa, ou seja, nós iríamos explodir o número de pessoas no culto que a gente tem, na reunião que a gente tem às 18 horas. Né? Então, em cima disso, amados, eu dei esse passo ousado. Porque, olhando para a Bíblia também, sempre quando o homem de Deus era desafiado, tinha a parte que ele tinha que fazer. Quando o mar se abriu, o que foi necessário? Deus falou assim para Moisés, avance, né? Toque as águas. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Né? E eu entendi que eu precisava dar um passo de fé. E o meu passo de fé é esse. Abrir essa nova reunião às 9h30. Tá? 9h30 da manhã, nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor. Não será transmitido essa reunião. Tá? Só a reunião das 18 horas. Então, às 9h30 é uma reunião normal, sem a transmissão. Tá bom? Pretendemos, será uma reunião rápida, das 9h30, no máximo às 10h30, nós queremos terminar essa reunião, tá bom? Como você vai fazer o seu agendamento? Da mesma forma, logo após a live agora, minha filha, Carolina, ela vai soltar um formulário no grupo nosso, pela rede social, um formulário onde você vai preencher. Nesse formulário, você pode optar para vir nos 2 cultos. Se você quiser vir às 9h30, você coloca que você vai vir às 9h30. Se você quiser vir às 18 horas, você coloca lá também às 18 horas. Você escolhe, ou você vai escolher em qual deles você vai estar presente, tá bom? É importante que todos da sua casa, que vai estar aqui na igreja, preencha. Desde os adultos até as crianças, tá bom? Porque a gente precisa saber quantos adultos e quantas crianças terá em cada reunião que vai acontecer no domingo, tá bom? Então é importante que todos preencham esse formulário. Eu vou levar uma visita. Você preenche para visita, tá certo? Preencha também para visita esse formulário. A minha filha vai estar disponibilizando esse formulário pela rede social para o encontro de celebração do domingo. Não confunda com o formulário que já está aí, né, na rede social, que é o do meu filho, para a Imo Jovem de amanhã. Não confunda. Então lá, lê antes de preencher, você vai lá e lê, né, o título desse formulário para ver se você está preenchendo corretamente. Então é importante você fazer o seu agendamento. Pastor, eu não sei lidar com isso. Entre em contato com a minha filha, ela vai te ajudar, né, a fazer esse agendamento, tá bom? Não fique preocupado, você não vai ficar sem vir à igreja. Nós vamos ajudar você a atuar através da mídia, amados. Hoje, a mídia, ela está na igreja. Nós precisamos utilizar essa ferramenta. A gente utiliza de tantas outras formas. Por que não usar na igreja? Por que não utilizar aquilo que nós temos nas mãos, né, para que o reino de Deus continue avançando? Então não esqueça, domingo teremos 2 reuniões, 9h30 da manhã e às 18 horas da tarde, tá bom? Eu posso ir nos 2? Pode, queridos, desde que nós tenhamos o agendamento para a gente poder saber quantas pessoas vão estar em cada reunião, tá bom? Então esses são os nossos recados. Eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado, né, nesse período que nós aqui passamos. Talvez, né, nas próximas reuniões a gente volte o presencial na sexta-feira. Tudo depende de como vai funcionar os decretos, né,
que vão ser estabelecidos aí pelas autoridades, tá bom? Nós vamos então orar nesse momento, agradecer a Deus por essa reunião. Deus realmente possa abençoar a todos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão maravilhoso, tão oportuno. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família, Senhor Deus, que esteve nos assistindo, meu Deus. O Senhor conhece esses corações. Que eles possam, ó Pai, ter uma noite tranquila. E que neste final de semana nós possamos estar aqui adorando ao Senhor, ó Pai. Oramos por esse novo horário de culto, ó Pai, esperamos ser uma bênção, ó Deus, e que no outro também, que já existe também, seja um culto abençoado, a reunião de jovens amanhã, seja um momento também, ó Pai, único, maravilhoso e tremendo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Qualquer dúvida é só nos procurar. Amém? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos e até a próxima.